Aqui o tempo não passou, ele ficou. Uma cidade que não é só bonita, ela é densa, é medieval, é misteriosa, é viva. Castelos que dominam o horizonte. Pontes que atravessam séculos. Relógios que funcionam há mais de 600 anos. Esses becos e vielas serviram de cenário para o romancista que eternizou a sensação de estar perdido no próprio mundo. Por essas ruas, reis foram coroados, revoluções começaram, impérios caíram. E o mais impressionante, quase tudo ainda está de pé. O rolê da vez desembarca em Praga. Partimos para a capital da República Tcheca de Berlim. A viagem de ônibus durou cerca de 5 horas. Durante grande parte do século XX, Praga foi a capital da antiga Tchecoslováquia, país que existiu até 1993. Depois da separação pacífica com a Eslováquia, a cidade passou a ser a capital da República Tcheca. Nós ficamos hospedados em um hotel localizado dentro do centro histórico de Praga, em Old Town, ou Cidade Velha, muito perto dos principais pontos turísticos da cidade. Já era quase noite e fomos dar uma volta às margens do rio Moldava. Ele divide a cidade. De um lado, onde ficamos hospedados, a Cidade Velha e a Cidade Nova. Do outro, Malá Strana, que em português é cidade pequena, com o belo e imponente Castelo de Praga. Mas por enquanto vamos ficar do lado de cá, na Old Town. Essa é uma das 13 portas originais da cidade medieval, construídas no século XV. Parece realmente um portal de volta ao passado. Caminhar por essas ruas estreitas é como entrar num labirinto medieval que existe há cerca de 1000 anos. Diferentes das cidades modernas, as ruas de Old Town não foram projetadas em linhas retas. Elas foram surgindo naturalmente ao longo dos séculos. Outra coisa que torna essas ruas especiais é a mistura de estilos arquitetônicos. Se vê gótico medieval, renascimento, barroco e art nouveau. Obsinidum, ou a Casa Municipal, é um dos mais importantes edifícios da arquitetura Art Nouveau de Praga. O prédio, que foi inaugurado em 1912, abriga a Smetana Hall, um grande salão para concertos que também funciona como teatro. No prédio também encontramos o café da Casa Municipal de Praga. Saúde! O café, famoso pelo interior Art Nouveau original, é considerado um dos mais bonitos da cidade. E eu destaco a estátua em mármore Carrara de Ninfa, na mitologia grega, o espírito feminino da natureza. Vou provar aqui agora uma torta de avelã. Tá bonita, vamos ver como é que ela tá. Macia, fofinha. Boa, gostosa, muito boa.
Aqui estamos, podemos dizer, no coração do centro histórico de Praga, a Old Town Square. Há mais de 700 anos, essa praça reúne mercados, eventos e viajantes, sempre sob a sombra do famoso relógio astronômico. Ele foi instalado na torre da prefeitura antiga e é do ano de 1410, e é um dos relógios astronômicos mais antigos do mundo ainda em funcionamento. E o que seria um relógio astronômico? Trocando em miúdos, além da hora, ele indica fatores como a posição do Sol, as fases da Lua, os signos do zodíaco e os horários de nascer e pôr do Sol. Ou seja, ele funciona quase que como uma representação do céu no universo medieval. Reza a lenda que o relógio foi criado por um mestre relojoeiro chamado Jan Hanus. O mecanismo era tão impressionante para a época que as autoridades da cidade teriam tomado uma decisão cruel. Eles cegaram o relojoeiro para que ele nunca pudesse construir algo semelhante em outra cidade. A cada hora cheia, acontece um pequeno espetáculo com as figuras dos 12 apóstolos, que atrai multidões. Perto da Old Town Square, fomos ao, desculpa a pronúncia aí, o Mathieu Kotrobé, um restaurante tradicional de culinária tcheca. O ambiente tem um estilo típico de taverna local, com decoração rústica e elementos históricos. Eles têm um aperitivo aqui que é orelha de porco frita. Vamos ver, ela é bonita, parece ser crocante, vamos provar esse negócio aqui. É boa, parece um torresminho. Gostei, tá aprovado. Para fechar a primeira noite em Praga, uma iguaria local de sobremesa. Vou provar aqui um doce, que o Tredeni, que eu não sei se é assim que se pronuncia, né? É uma massa de pão doce, é recheado com Nutella. Ele é muito tradicional na Hungria, mas como a Hungria fica do lado aqui da República Tcheca, é muito perto, também é muito tradicional aqui. Então, vamos comer aqui e vamos provar. O segundo dia começou com esse visual belíssimo do Teatro Nacional, um dos ícones culturais mais importantes da República Tcheca. Inaugurado em 1881, o teatro foi construído graças a doações da própria população e se tornou um símbolo de orgulho nacional. Aqui já estamos caminhando às margens do Rio Moldava, que por si só já é um espetáculo à parte, mesmo em um dia assim, sem sol. Estamos indo em direção ao chamado New Town, ou Cidade Nova, e de longe já conseguimos avistar o Tantici Dum, a casa dançante. O prédio foi construído em 1996 e é um dos exemplos mais famosos de arquitetura moderna em Praga. O formato sugere um casal dançando, por isso o apelido de Casa Dançante. Os dois volumes representam os dançarinos Fred Astaire e Ginger Rogers, referência ao clássico casal de Hollywood. Na época da construção, houve muita polêmica entre os moradores de Praga. Muitos achavam que um prédio tão ousado e irreverente desrespeitaria a cidade, que tem um contexto arquitetônico e histórico, digamos, um pouco mais conservador. Mas com o tempo, o prédio passou a ser considerado um exemplo de harmonia entre o antigo e o moderno, e se transformou em um dos principais pontos turísticos de Praga. Aliás, Praga é uma cidade que respira arte e cultura a cada esquina. Andando sem muito compromisso pelas ruas, vimos algumas instalações artísticas. Agora, sem dúvida alguma, a mais importante delas é a Head of Franz Kafka,
mais popularmente conhecida no Brasil como Cabeção de Kafka. Criada pelo artista plástico David Cherney em 2014, a escultura tem 11 metros de altura e é composta por 42 camadas metálicas rotativas. Quando as partes se alinham, elas formam o rosto do escritor Franz Kafka. Formou, viu? A escultura representa a complexidade, o pensamento fragmentado e sua visão única do mundo. Kafka é um dos maiores escritores do século XX e nasceu na cidade de Praga em 1883. Depois, fomos atrás dos famosos Paternoster. São aqueles elevadores originais de madeira, alguns ainda em funcionamento desde o início do século XX. Mas não tivemos muita sorte, por causa das regras de segurança mais rígidas e o uso impróprio por parte de alguns turistas. Em outra visita a Praga, no ano de 2021, tivemos a experiência de usar os elevadores. Vai lá. Te amo, vai lá, amor. Fica bem no cantinho. Posso ficar aqui assim? Sim. Tchau. Tchau. Vem. Do lado da Ópera Municipal, o Museu Nacional de Praga, que funciona em 2 prédios conectados. O conjunto representa o passado e o presente da instituição. E vocês vão conhecer tudo por dentro do nosso próximo vídeo aqui no Rolê da Vez. Já dei um spoiler. Em frente ao principal museu da República Tcheca, a bela Praça Venceslau, que não estava tão bela assim, porque na época em que gravamos esse vídeo passava por obras. Apesar de ser chamada de praça, o local na verdade é uma grande avenida retangular, com 750 metros de extensão. É uma rua mais turística, perfeita para passeios e compras, principalmente aquelas lembrancinhas. Mas se você quiser algo mais sofisticado, pode entrar em uma loja dessas. Para quem não conhece, eu apresento os famosos cristais da Boêmia. São cristais de vidro de alta qualidade, feitos com técnicas tradicionais de lapidação e polimento, que existem há mais de 500 anos. Conhecidos pelo brilho intenso e transparência, muitas vezes são usados em taças, copos, lustres e objetos decorativos. Ah, também são bem caros. Já que estamos no ramo das preciosidades, vamos falar de uma mais acessível e muito agradável. Curiosidade etílica. Você sabia que a famosa cerveja Pilsen foi criada aqui, no ano de 1842? Mais precisamente na cidade de Pilsen, que fica a apenas 90 km de Praga. A cerveja local era mais escura e turva, e os moradores queriam algo mais claro, leve e saboroso. O mestre cervejeiro Josef Groll foi contratado especialmente para produzir essa nova cerveja. O resultado foi a primeira lager clara do mundo, de cor dourada, sabor suave e lupulagem aromática. Resumo da ópera, um espetáculo. A Local é uma rede de restaurantes e cervejarias muito famosa em Praga. É conhecida pela qualidade em servir a cerveja tcheca tradicional e os pratos típicos da Boêmia. Bora provar então esse mix de salsichas. Bora! Boa, gostosa. Bom, agora eu vou provar uma coisa que, enfim, que eu não conhecia, que é uma sopa de tripa. Eu não sei se é tripa de boi ou de porco, eu vou descobrir e vou colocar aqui pra vocês, tá? Vamos provar primeiro aqui. Vamos lá, coragem. Ela é boa, tem um temperinho suave, tem uma consistência que eu não gosto muito assim, mas eu achei que fosse pior, mas passou, valeu. Pilsen clara é uma delícia, espetacular. Vamos ver a escura. É muito boa. Ela tem um gosto assim meio... bom, eu não sou especialista em cerveja, mas é meio acastanhado, assim, uma coisa assim forte,
mas ao mesmo tempo ela é muito leve. É como se fosse uma pilsen preta, sabe? É muito boa, uma delícia. Saúde! Bom, agora, né, um joelhinho de porco, né? Vocês viram aí na imagem. Vamos ver o gosto desse joelhinho de porco aqui, está bem temperado. Vamos ver. Espetáculo! Delícia! Para encerrar a nossa última noite em grande estilo na cidade das 100 Torres, não poderíamos deixar de provar uma das bebidas mais tradicionais de Praga. A Absintherie é um bar especializado em absinto, famoso destilado com longa tradição na cidade. Um ambiente intimista e decorado com toques vintage remete ao período de ouro do absinto na Boêmia e na França. O absinto, que era proibido aqui na República Tcheca, ou na Tchecoslováquia, enfim, ele foi liberado a partir dos anos 90 novamente. Ele tem de 60% a 70% de álcool. É uma bebida muito forte. Já provei outras vezes, vou provar de novo aqui. Gente, parece que eu tô bebendo perfume aqui. É impressionante, é muito forte. É muito forte. Por isso que é só isso aqui, ó. Só um pouquinho. O local é focado em proporcionar experiências com a chamada Fada Verde, que possui, como eu já disse, um teor alcoólico bastante elevado, oferecendo degustações e demonstrações do ritual clássico de preparação. Bom, agora é outro esquema aqui de absinto, vocês vão ver aqui agora. É um galãozinho d'água, um torrão de açúcar e o absinto embaixo. Eu vou pingar a água no açúcar, no absinto e vou beber. Acho que dá pra tomar um golinho já. Peraí, vou parar aqui. Vamos lá. Açúcar. Aí lá dentro. Vamos lá. É forte, mas é menos forte que aquele outro que eu tomei. Mas já dá pra beber esse aqui. Boa. O absinto, que é feito com erva doce, anis e artemisia, se tornou muito popular entre os artistas e escritores europeus no início do século XX. Uma experiência interessante. Na saída do bar, demos de cara com esse outro monumento em homenagem a Franz Kafka. Até achei que era efeito do absinto, mas não. É uma escultura em bronze do próprio escritor, sentado em cima de um ombro. A imagem tenta mostrar um pouco da surrealidade de seus livros. Acho que conseguiu. No dia seguinte, esse presente: céu azul e sol brilhando. Ao lado da Old Town Square, fica a rua mais chique de Praga, com um nome que não me deixa mentir: a Paríska Street, ou Rua de Paris, foi planejada no final do século XIX, inspirada nos boulevards da capital francesa. Nessa rua estão concentradas várias das mais famosas grifes internacionais. E como eu sempre digo que para olhar ainda não paga, a gente mostra para vocês. Além das lojas, os prédios têm arquitetura Art Nouveau e neorrenascentista, o que deixa a rua ainda mais elegante. Depois fomos em direção à Ponte Carlos. Além de ponte, é um dos monumentos mais famosos de Praga. Difícil definir esse lugar. A ponte começou a ser construída em 1357, durante o reinado do imperador Carlos IV. Ela substituiu uma ponte anterior que havia sido destruída por uma grande enchente.
Durante séculos, foi a principal ligação entre a Cidade Velha e o Castelo de Praga. A ponte tem 516 metros de comprimento e 10 de largura. É famosa por suas 30 estátuas barrocas, instaladas entre os séculos 17 e 18. É um museu ao ar livre e de graça. Destaque para John of Nepomuk, um santo bastante popular na região da Boêmia, em português, São João Nepomuceno. Hoje a ponte é exclusiva para pedestres e um dos lugares mais movimentados da cidade, com a presença de artistas locais e músicos. Já do outro lado, destaque para o Castelo de Praga, um marco histórico da região da Boêmia. É considerado o maior castelo antigo do mundo. Na mesma área, fica a importante Catedral de São Vito. Nesse QR Code do Get Your Guide, todas as informações para você visitar o complexo. E o melhor, sem pegar fila. Aponte o celular para a tela e confira todos os detalhes. Na saída da ponte, demos uma caminhada pelo bairro histórico de Malá Strana, localizado na margem oposta ao centro histórico de Praga, aos pés do castelo. Apesar de não ser uma cidade separada, o bairro é pitoresco, com ruas estreitas, praças e arquitetura barroca. A impressão é que estamos em uma cidadezinha escondida dentro da Grande Praga. E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hora de partir para o próximo destino, porque você já sabe, se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.